chega para este Flamengo, Renato? É isso, chega e assim, chega num... A gente sempre ressaltou aqui, chega num elenco onde vai ter que trabalhar para jogar. Não acho que chega como titular, não. Pode ser, acho que qualidade para isso ele tem, ele vai buscar. Acho que o grande trunfo do De La Cruz é ser um jogador que joga em vários, né? No meio de campo para frente, ele pode ser um segundo homem de meio de campo que conhece, que já viu ele jogar no River, na seleção uruguaia, sabe disso. Reposta depois essa análise. É verdade. Perdeu, você já deixa lá na mão, Renato. Eu vou repostar o meu look de hoje também, que hoje eu tô me sentindo bonito. Ah, isso aí, tá. Essa é a nossa autoestima. Vamos ouvir Marcos Braz, que também falou neste momento de desembarque de La Cruz, falou de outros pontos também, a gente vai ouvir. Do Flamengo não, o jogador tem 1 ano de contrato ainda com a gente, o jogador é do Flamengo, eu não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com algum representante do atleta. Isso aí não tem nada a ver com o Flamengo. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação do Gabigol. O Gabigol interessa para o Flamengo, o Gabigol é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro, campeão de tudo, quase tudo, faltou um mundial para ele. Para todos nós, né? Então é um jogador importantíssimo para o elenco, a gente conta com o jogador. E eu não quero responder se o Flamengo entrou, o que eu posso te falar é que o Flamengo tem 1 ano de contrato com o jogador que interessa ter ele até o final. A gente está fazendo um pouco diferente das outras janelas, a gente está confirmando um ou outro jogador em que de fato a gente esteja, até para dirimir as mentiras e as invenções dos outros. Os jogadores que estão postos aí, que é o zagueiro e um lateral esquerdo, é uma necessidade do Flamengo, até por o Rodrigo Caio ter parado, o Felipe Luiz. Então, são prioridades básicas que a gente com certeza vai preencher na hora certa. Vamos lá, Marcos Braz falando, enfim, dessa história de Gabigol, se negociou, não negociou com o Corinthians, tem contrato, interessa, fica. É uma história que eu sempre achei que ela tinha, vamos dizer assim, muito mais... parecia uma chuva muito mais holofote, né? Uma coisa muito maior do que realmente foi. Antes eu até duvidava, mas houve sim conversas. Essas conversas aconteceram. Mas assim, pelo que eu ouvi, escutei, a gente conversa por aqui e por ali, a coisa nunca chegou a esse ponto. Tanto é que da parte do Flamengo sempre teve reunião que o presidente do Corinthians falou que tinha, o Flamengo não sabia no mesmo dia, entendeu? A gente ouviu também um agente do Gabigol falando que também não teve conversa. Assim, de verdade, é o tipo de... Eu até fiz um vídeo sobre isso, falei algumas vezes aqui. É o tipo de holofote que você dá que é para dar assunto, para iludir torcedor. E assim, a gente tá falando de um jogador que é ídolo do Flamengo. A gente tá falando de um jogador que ganha mais de 2 milhas por ano. Por mês. A gente está falando de um jogador que tem um valor de mercado muito alto. A gente está falando de um jogador que é importante para o Flamengo, não é titular hoje, mas é importante. Por que raios o Corinthians, na situação que ele está, ia ter grana para ir num Gabigol? Claro, troca um jogador, aperta ali, aperta aqui. O Corinthians tirou alguns jogadores do elenco que também custavam bastante. Mas eu sempre vi esse papo como um papo bem inviável, assim. Acho que quem se empolgou errado, emocionou, segura, às vezes acontece, tá tudo bem, não tem problema. Mas assim, eu realmente não entenderia se o Gabigol saísse agora no Flamengo. Só se fosse alguma questão interna, alguma questão de relacionamento. Não é titular, mas pô, o Flamengo tem muito campeonato, o Flamengo tem um elenco muito forte. E eu acho que ele tem tudo para fazer um bom ano. Eu vi a entrevista dele, inclusive, no Podpah, e ele ressaltou muito isso. Independente se é meu último ou não, ele sempre repetia, eu quero fazer um ano muito bom no Flamengo. Então é isso, é focado, é trabalhar, acho que a história está resolvida, né?